Nesse vídeo trataremos de democracia ou da democracia. Então, a democracia ela deve ser compreendida inicialmente como a participação direta ou representativa do povo junto ao exercente do poder. Isso é muito importante. Numas primeiras noções, a gente precisa falar sobre a criação da democracia. Não, a criação do Estado. Como se deu a criação do Estado? O Estado surgiu como? Aliás, se discute como surgiu a sociedade. Não existem documentos sobre a formação dos grupos em sociedade, como se uniram os primeiros seres humanos e como eles se juntaram em grupos de famílias e daí por diante. Existem algumas teorias. Essas mesmas teorias são utilizadas em termos do Estado. Então, como surgiu o Estado? Será que foi uma divindade que criou o Estado? Será que foi Deus? Ou será que foi a inspiração divina ao homem para essa criação tão importante? Então, a primeira noção de criação está ligada à divindade. Ou será que foi o intelecto humano que criou? Se foi o intelecto humano que criou, o homem criou por simples pacto? Ou será que ele criou pelo sofisma, pela argumentação, acabaram reunindo e achando melhor que seria a melhor forma de fazer essa composição? Ou seria a necessidade? O homem sentiu a necessidade de viver em grupo. Então, há todas essas formas aí de teorias em torno da formação do Estado. E importa muito saber o porquê da sua formação para a gente falar sobre democracia. Porque se foi pelo intelecto, se foi pelo pacto, pelo acordo de vontades, a gente sabe que há a necessidade de participação de todos no direcionamento do Estado. Também há uma teoria que foi a utilização da força, que deu origem ao Estado. A imposição de um ou de um grupo para que todos ficassem unidos. Então, se for pela força, acaba explicando alguns sistemas ditatoriais. E é claro que a gente precisa, já nesse primeiro momento da criação, dizer que não é possível o exercício da democracia, a democracia participativa direta, ou seja, as pessoas votarem todos os temas que o Estado necessite de executar, por exemplo, na elaboração da legislação. Então, como reunir tantos brasileiros para decidir sobre isso? Então, eles elegem deputados, senadores, presidente da República, e aí sim vamos compor o Supremo Tribunal Federal. É eleito por indicação do presidente e uma sabatina no Senado, para poder ir para o Supremo Tribunal Federal. Tem uma composição também eletiva, mas passa pelo presidente da República e pelo Senado Federal. Então, o importante aqui é dizer o quê? Que essa composição do Estado requer a participação do cidadão, disso daí. Então, o cidadão, ele na verdade, aqui nós vamos tratar ele de povo. Não é? O povo, então, é que vai o quê? Funcionar como um dos elementos do Estado. Então, como que se dá a relação do cidadão, do povo, com o poder e com o território? Ora, com o território é simples. O cidadão ocupa o território e o Estado exerce a sua soberania sobre todo o território. Maravilha. E a relação dele com o poder? Atualmente, uma democracia representativa, onde nós temos o quê? Representante exercitando poder, e ele deveria consultar as suas bases. Quando votam lá
contra o cidadão, qual que é a justificativa? Vota um projeto contra o interesse da sociedade. Como a aposentadoria de deputados e senadores, isso é totalmente contra a sociedade. Aí estão defendendo os interesses particulares, e algumas vezes os interesses particulares. Nesses casos, o que nós deveríamos ter? Uma manifestação do povo, dos cidadãos, para quê? Para que essa manifestação chegasse aos seus representantes e dizer a eles que não queremos isso, certo? Então essa forma representativa exige o quê? Exige essa movimentação das bases do deputado e do senador, né? Diante desse contexto aí, Estado. No Estado nós temos o poder, o povo e o território. Nós precisaremos falar um pouquinho da norma. Como que é a norma? Como funciona a norma aí? A norma, ela regulamenta todas as atividades do Estado e, na verdade, nós estaremos sob o império da lei. O presidente, os deputados, senadores e os ministros, eles estão sob o império da lei, certo? São as normas, é a legislação que eles deverão respeitar. Então, a garantia do cidadão de que a democracia permanecerá representativa por conta do quê? Desse estágio aí, de todos respeitarem a legislação. E uma outra parte bem importante, saindo um pouquinho daí, é a composição das pessoas que serão representantes. O representante precisa do que o representante precisa? Ele precisa de contar pessoalmente com a qualidade que se chama altruísta. O deputado, o senador, o presidente, os ministros do Supremo precisam de ser altruístas, ou seja, o contrário de egoísta. Eles não querem para eles querem para aqueles que ele governa, que eles legislam, que eles julgam. Então é para eles que eles estão trabalhando. E a possibilidade do sufrágio, ou seja, o cidadão tem a possibilidade de votar e de ser votado. Ele, respeitando as exigências, ele poderá ser candidato a qualquer posto, respeitando as regras partidárias, evidentemente, porque os partidos políticos carregam com si ideologias, e essas ideologias aí movimentam no povo, ou seja, a tendência do povo que vai eleger os deputados, senadores e o presidente da República, e esses os ministros do Supremo Tribunal Federal, é que vai reger o quê? A ideologia que vai reger o Estado. O Brasil é um Estado que geralmente não tem ideologia. Os candidatos não têm ideologia, se vota na pessoa. Isso é um erro, porque nós não sabemos quase sempre qual é o direcionamento do Estado. O Estado continua caminhando com as suas próprias pernas? Não. Ele caminha sob a ideologia de uma pessoa. Às vezes a tenacidade, a seriedade exigida, sem ideologia, acaba funcionando como complicador, porque você acaba não entendendo qual seria o direcionamento daquele governo, daquele grupo de parlamentares, porque eles se tornam o quê? Eles se tornam pessoas, assumem a personalidade e o ideal próprio, enquanto na verdade deveria ter um ideal ideológico e um ideal representativo. Certo? Eu vejo o deputado, por exemplo, ofendendo o ministro. Será que o povo aprova isso? O ministro vai lá e o representante do povo ofende o ministro. O ministro está trabalhando em prol da coletividade, contribuindo com o executivo, e vai lá e acaba sendo agredido? Então, há uma falha aí na representação. Aliás, todos os comissionados,
eles acabam contribuindo com o Poder Executivo e o Poder Legislativo nessa caminhada altruísta, nessa caminhada de ideologia altruísta, para fazer para o povo, para a maioria. E aqui entra a ideia de maioria. A maioria vencendo, a minoria precisa de se curvar, ou seja, o governo será para todos uma vez eleito. O executivo, o judiciário, uma vez eleito lá o ministro, ele vai processar e julgar para todos. Tá? O deputado, o senador eleito, eles irão legislar para todos, representando o povo. Há uma função importante do legislativo, que é impeachment. Impeachment ou trazer o impedimento para quem? Para o presidente da República, para o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, nós já tivemos o impeachment do Fernando Collor de Mello, tivemos o caso da Dilma também, e nós temos o quê? Nós teremos alguns casos no Supremo Tribunal Federal histórico, porque há uma ofensa, né? Os ministros do Supremo Tribunal parecem não ter afeição ao altruísmo, e eles precisariam refletir mais. Por quê? Porque na representação a gente não agride o procurador, só porque ele fiscaliza, a gente não agride uma instituição, certo? Isso daí é muito perigoso, porque isso traz estabilidade. E o Supremo está vendo essa estabilidade que ele implantou. Pegue lá as datas dos julgamentos agressivos, das falas agressivas dos ministros e veja a consequência disso, certo? Que o Supremo, por exemplo, solta todo mundo, concede habeas corpus, os ministros não se consideram suspeitos ou impedidos em nenhuma situação, ainda que a mulher dele trabalhe no escritório, ainda que a sobrinha faça parte, ainda, quer dizer, isso é causa de suspeição. O juiz íntegro, ele precisa de abandonar essa causa e deixar o colega julgar, porque ele lavaria as mãos, ele estaria sujando as mãos com aquilo ali. Então, é muito importante esse início aqui da democracia. A gente tem, então, poderia ficar falando aqui sobre essa parte introdutória do meu livro A Ciência Política, ou Curso de Ciência Política, que tem lá o capítulo da democracia, e nós temos aqui, nós estamos falando só da parte introdutória, certo? Então, nós temos também exemplo de cidadão altruísta. Eu mesmo tive a oportunidade de participar do Poder Executivo e pude contar com esse cidadão altruísta. É um cidadão que participa de conselho, ele participava do conselho, cidadãos participavam dos conselhos, frequentavam, fiscalizavam, e aí, quando questionaram, diziam o quê? Só estou fazendo o meu papel, certo? De fiscalizar, de acompanhar, de votar dentro do conselho, e são essas pessoas comuns, altruístas, que o Estado está tanto necessitando desse sistema representativo. Porque onde há a possibilidade de entrar o cidadão, a gente não tem esse cidadão altruísta participando. A gente tem um cidadão interessado ou chamado egoísta. Então, o presidente da República tem 2 conselhos, certo? Desses 2 conselhos há cidadão civil. Ninguém sabe quem são esses cidadãos aí que participam desse conselho, e esse conselho é pago. Agora, os conselhos estaduais e municipais, o cidadão não recebe nada por isso. A atividade é toda altruísta. Enquanto que o deputado, o senador, que presta o serviço ali, é eleito, ele quer o benefício da aposentadoria ainda. Não se contenta só em receber, certo? Isso está errado. No sistema representativo, há um desvio de interesse aí, certo? Porque ao invés do altruísmo, ele está focando, está atrás, está votando o interesse próprio, esse interesse que está vindo primeiro. E o Brasil só terá mudanças quando a gente tiver o quê? As figuras altruístas no poder. Ser deputado, senador, não pode ser uma garantia de uma aposentadoria de teto.
Nós temos casos de ex-presidente que se aposentou e a aposentadoria se apresentou fraudulenta, deve ser cassada, como todo cidadão cassou a aposentadoria, precisa devolver aquela quantia para o Estado, porque não lhe pertencia, certo? Então isso é muito importante aqui. Então a democracia a gente vai dividir aqui nos 10 vídeos ou mais, porque o tema é muito extenso, certo? Nessa definição, então, e nessa consequência. Nós temos, então, como participar do Legislativo, temos como participar do Executivo, o Judiciário, que precisa de abrir suas portas, certo? Só o Conselho Nacional de Justiça não basta. É preciso um número maior de órgãos ou de conselhos e pessoas qualificadas, não contaminadas e altruístas para participar desses conselhos. Por esse vídeo era isso daí.